Vamos lá, pessoal. Vamos dar prosseguimento à nossa série. O tema de hoje é a família no Novo Testamento. Na aula passada a gente falou sobre o casamento, o que é o casamento na perspectiva do Novo Testamento, a função do casamento e as responsabilidades de marido e mulher. Hoje a gente vai tratar especificamente sobre a família no Novo Testamento, particularmente sobre as responsabilidades de pai e mãe, marido e esposa, da responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos para com os pais, e também o que significa a família na perspectiva do reino de Deus. Mais uma vez eu quero lembrar a quem ainda não comprou, esse é o livro base da nossa série, Deus, Casamento e Família. Tem um lá na nossa biblioteca, acho que está emprestado, mas é um livro que vale muito a pena vocês comprarem para ter e estudar, principalmente para quem já é casado, estudar com o seu cônjuge, que eu tenho certeza que vai ajudar a alinhar a sua perspectiva sobre família, casamento, criação de filhos, à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui neste domingo à tarde para aprender um pouco mais do que o Senhor tem a nos ensinar sobre esse tema que é tão relevante, que é a família. Que o Senhor prepare os corações de cada um aqui para aprender e que o Senhor me use. Em nome de Jesus, amém. Acho que está muito alto o microfone, não está não? Não? Então está ótimo. Pessoal, a família no Novo Testamento. Deus, ele não nos exige lealdade exclusiva. Por que eu começo falando isso? Isso é importante porque hoje há uma ênfase muito grande na teologia da idolatria, nas advertências quanto aos perigos da idolatria e na tendência que o nosso coração tem a criar ídolos. Essa ênfase é importante, mas eu percebo que ela muitas vezes tem que se tornado mais um instrumento político nas mãos de alguns para calar a voz de outros que divergem, seja numa determinada concepção de política, ou para diminuir o valor que instituições ou que outras lealdades, como a família, ao trabalho, exigem de nós, porque facilmente se fala em idolatria política, idolatria do trabalho, idolatria da família, e me chamou muita atenção, sobretudo nessa semana, muitas pessoas que passaram os últimos 2 anos apontando a suposta idolatria daquelas pessoas com um apreço maior pelo presidente da República atual, deixando cair algumas máscaras depois da soltura do Lula, né? E é curioso que aqueles que mais apontam a idolatria nos outros parece que estão falando para um espelho, para esconder suas próprias preferências políticas, por exemplo. E aqui eu não estou tomando partido de nenhum lado, mas eu percebo que há essa ênfase. Muita gente que passa o tempo apontando as idolatrias alheias, muitas vezes está não fazendo outra coisa que não uma projeção de si mesmo. E a gente ouve falar também de idolatria da família, idolatria do trabalho, e muitas vezes a pessoa acusa alguém de idolatria do trabalho porque está escondendo com isso um espírito preguiçoso que tem, ou uma incapacidade para trabalhar e resolver a sua própria vida. Aponta uma idolatria da família por ressentimento, por não conseguir ter uma boa família, ou não conseguir ter a família que Deus exige que nós tenhamos, que Deus pede que nós tenhamos, e para esconder aquele ressentimento, aquela inveja, a gente quer destruir aqueles que têm uma família próspera, têm um bom emprego, ou têm uma posição política diferente da nossa. Então Deus não nos exige lealdade exclusiva, Ele exige de nós lealdade soberana. E aqui é relevante o conceito de Agostinho da ordem dos amores. Agostinho vai dizer que o problema do pecado é que ele introduz em nós uma desordem naquilo que a gente ama, pelo que a gente passa a amar aquilo que a gente deveria rejeitar e passa a rejeitar aquilo que a gente deveria amar, e passa a amar algumas coisas mais do que é digno que nós as amemos, e os nossos amores são todos desordenados. Então veja,
Deus exige de nós alguns amores, não só por Ele, mas pela nossa família, pelo nosso pastor, pelos nossos filhos, pelo nosso cônjuge, pela nossa igreja, até mesmo, por que não, pelo nosso animalzinho de estimação. E aqui eu não estou defendendo os pais de pet. O problema dos pais de pet é justamente uma desordem dos amores. A afeição por um cão é natural. Começa a se tornar uma perversão quando você trata um cão como gente ou como filho. Teus cães não são seus filhos. E a ênfase na família é uma ênfase que perpassa toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E, portanto, Deus pede de nós que amemos e tenhamos lealdade à nossa família também. O problema é quando essa lealdade à família, ou a qualquer outra coisa, como o trabalho, a lealdade ao seu pastor, ou o que quer que seja, e aqui a gente vê muita gente também travestindo a difamação de um combate à idolatria, quando muito facilmente levantam o dedo para criticar uma liderança da igreja, e quando você se levanta para defender, para cobrir a nudez do seu líder, você é acusado de idolatria. Então, o que é idolatria? Idolatria não é você amar outras coisas que não Deus, mas é você amar outras coisas, inclusive coisas boas, como a sua família, acima de Deus. E a gente vê isso em Jesus, porque Jesus ele ratifica a importância da família, do casamento, ele ratifica a validade e a importância da ordem natural do lar, ao corroborar a instituição divina do casamento e a necessidade de se honrar aos pais. No entanto, ele mostra que a nossa lealdade para com a nossa família é relativa à nossa lealdade para com ele. Por isso que ele vai dizer que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, não quer dizer que não devamos amar os nossos filhos ou os nossos pais. Mas nós não podemos amá-los mais do que nós amamos a Deus. Se o teu amor pela tua família está obstruindo o teu amor para com Deus, aí tem um pecado. A perspectiva de Jesus em relação às crianças. Marcos 10, 13 a 16 fala o seguinte: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Essa passagem nos ensina pelo menos duas coisas. Primeiro, ela nos ensina como nós mesmos devemos ver as crianças. Como nós devemos entender as crianças e a perspectiva que nós devemos ter em relação às crianças. E ela também nos ensina que nós devemos emular, devemos imitar as crianças numa perspectiva específica. Se Cristo entrega às crianças o reino de Deus, isso quer dizer, por exemplo, que nós devemos nos alegrar quando o choro de uma criança quebra o silêncio do nosso culto. Porque o reino de Deus é delas. Isso quer dizer que nós devemos valorizar aqueles que trabalham no nosso ministério infantil. E a gente tem uma tendência a não valorizar o trabalho que surte efeitos imediatos. É muito mais visível o impacto de um bom sermão do que o impacto de alguém que está lá embaixo ensinando as nossas crianças. Não é algo que vai surtir efeito imediato. E a gente tende a não valorizar esse trabalho de fundo, que os olhos não veem. Mas Cristo valoriza isso. E, portanto, nós devemos valorizar quando a nossa igreja está cheia de crianças chorando. Devemos valorizar quando, ao chamarmos as crianças para orar aqui na frente, nós vemos dezenas delas. E nós devemos valorizar aqueles que se dedicam nesse trabalho, muitas vezes difícil e ingrato, de cuidar das crianças da nossa igreja. E ensina também que nós, enquanto pais, devemos valorizar os nossos filhos e devemos desejar termos filhos.
porque é das crianças do reino de Deus. E isso é particularmente importante nesse mundo atual em que crianças são vistas como um fardo, não são vistas como bênção. E a gente tende muito facilmente a absorver esse ensinamento perverso e querer viver tão somente para nós mesmos e nos recusar a compartilhar desse dom que Deus nos dá de criar a vida, de trazer a esperança no mundo através de novas vidas. Isso quer dizer também que nós devemos emular as crianças, devemos imitar o comportamento das crianças, no sentido de que elas têm uma entrega total às autoridades que estão sobre elas, aos seus pais, uma plena confiança que nós não temos para com Deus. E é nesse sentido que Deus diz que nós devemos ser como crianças. Assim como a criança é 100% transparente em relação aos seus pais, confia plenamente e não pretende arrogar para si a autonomia, nós devemos também, tal como crianças, ser assim para com Deus. E por isso que é importante que a gente tenha crianças, porque ao termos crianças, ao observarmos crianças, nós aprendemos como nós devemos nos comportar também para com Deus. Os ensinamentos de Paulo a respeito do papel de pais, mães e filhos. Na antiguidade, existiam os chamados códigos domésticos, que eram um conjunto de regras, de preceitos ou princípios que remonta pelo menos à obra A Política de Aristóteles, que estabelecia as responsabilidades e funções de cada figura no lar. Do pai, da mãe, dos filhos, dos servos, dos senhores, tudo isso. E o Novo Testamento apresenta algumas adaptações desses códigos domésticos, sobretudo em Efésios 5 e Colossenses 3, duas passagens que são de importância capital para vocês refletirem ao pensarem sobre as responsabilidades domésticas. E segundo o pressuposto subjacente a esse código doméstico, a ordem dentro do lar serve pelo menos a duas funções principais. Ela serve de instrumento de evangelização. Paulo fala que a ordem no lar, o respeito havido entre pai, mãe e filhos, serve de instrumento para atrair as pessoas à igreja. Você já parou para pensar que a sua família é um instrumento de evangelização? Ela pode ser um instrumento de evangelização ou um instrumento de afastar as pessoas do reino de Deus. Porque não há nada mais belo do que uma família bem estruturada. E essa é a sua responsabilidade na sua família, fazer com que a sua família seja resplandecer da glória de Deus. E Paulo também fala que as nossas famílias têm como intuito principal dar glória a Deus, honrar o nome de Deus. E mulheres devem se submeter aos seus maridos, maridos devem servir e se entregar às suas esposas, filhos devem obedecer aos seus pais para que o nome de Deus não seja desonrado. Você já parou para pensar na responsabilidade disso? E a partir da Escritura a gente percebe que todos no lar têm direitos e responsabilidades, mas que são diferentes. Você enquanto filho tem uma responsabilidade, você enquanto mãe, você enquanto pai, você enquanto esposa, você enquanto marido. E isso então contribui para a missão evangelística da igreja. Veja a sua família como um instrumento de evangelização. E hoje tem se tornado muito popular, com o advento das redes sociais, algumas pessoas que têm aparecido falando muito de família. E às vezes, eu acompanho alguns deles no Instagram e tal, muitas pessoas são trazidas a Deus, são trazidas para a igreja, ao ver o belo exemplo de uma família estruturada. A gente vive num mundo hoje que, meu Deus do céu, praticamente não existem boas famílias saudáveis, não existem exemplos de casamentos saudáveis, e é mais um motivo para nós nos preocuparmos com a nossa família, para que através da nossa família as pessoas possam olhar e falar, meu Deus, eu quero uma vida como a que essa pessoa tem. Eu quero que minha casa seja um berço de amor, um berço de esperança e vida, como a Bíblia pede que a nossa família seja. Os filhos nos ensinamentos de Paulo. A gente já viu que o respeito pelas autoridades é um princípio que perpassa todas as culturas e, sobretudo, toda a Bíblia. A obediência aos pais era tão importante que, primeiro, é o primeiro mandamento com promessa, nos 10 mandamentos, e a desobediência aos pais era passível de pena capital.
A desobediência aos pais era considerada tão grave quanto a idolatria, quanto a desobediência a Deus. E aqui a gente percebe a ênfase que a Bíblia dá à obediência aos pais. No Novo Testamento, em passagens como 2 Timóteo 3, a gente vai ver que um dos sinais do fim dos tempos é justamente a desobediência dos filhos para com seus pais. A desobediência filial é um sinal escatológico. Então a responsabilidade principal dos filhos, a gente vê isso em Colossenses 3 e Efésios 6, a responsabilidade principal nossa enquanto filhos é a obediência aos nossos pais. E Paulo vai dizer que nós devemos obedecer aos nossos pais no Senhor. O que quer dizer? Obedecer aos nossos pais como nós obedecemos ao Senhor. É isso que Deus exige de nós. Dizer que obedece a Deus em abstrato é muito fácil, né? Só que você mede a obediência a Deus a partir da disposição que o indivíduo tem a se submeter àquilo que Deus diz e a se submeter às autoridades que Deus instituiu e que o representam na terra. Sobretudo a autoridade dos pais, a autoridade do pastor. Se você não se submete ao seu pastor ou ao seu pai, você está falhando na sua vida cristã. E Paulo observa que, embora quando os filhos saem da casa dos pais, a necessidade de obediência já não se faz tão presente, ainda assim, a nossa responsabilidade para com nossos pais não cessa. 1 Timóteo 5,8 fala que aquele que não cuida dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Também fala que é responsabilidade dos filhos cuidar das viúvas. É responsabilidade nossa, seja lá a idade que você tiver, seja você casado com filhos, é responsabilidade sua, não é do Estado cuidar dos seus pais. A responsabilidade é sua. Você tem, e a Bíblia usa essa linguagem de você tem que retribuir aquilo que os seus pais fizeram por vocês, ainda que vocês não tenham tido um bom pai ou uma boa mãe. Porque, como eu tenho repetido aqui, os nossos deveres para com os outros não dependem dos deveres dos outros para conosco. A Bíblia não manda você obedecer desde que o seu pai seja um bom pai ou sua mãe seja uma boa mãe. A Bíblia não manda o marido se sacrificar pela sua esposa desde que sua esposa seja uma boa esposa. Não. Então, os nossos deveres não são vinculados aos deveres dos outros para conosco. E, por implicação, é de fundamental importância que nós, enquanto pais, ensinemos aos nossos filhos a obedecer às autoridades e a obedecer à nossa própria autoridade. Porque não se trata simplesmente de fazer com que os nossos filhos se submetam a nós, mas fazer isso contribui para o próprio bem deles. Honre teu pai e tua mãe, e se prolongarão os seus dias na terra. Então, ensinar e disciplinar os nossos filhos contribui, em primeiro lugar, não para o nosso próprio bem, mas para o bem dos nossos filhos. Eles serão mais abençoados por Deus, eles aprenderão com isso a obedecerem a Deus, aprenderão com isso a serem bons cidadãos, a obedecerem às autoridades, e com isso vão ter uma vida mais próspera na terra. E, sobretudo, essa responsabilidade é de ajudar os nossos filhos a obedecerem a Deus. Então, a obediência dos nossos filhos para conosco não se dá tão somente como uma responsabilidade deles, mas isso implica uma responsabilidade nossa de ensinar e fazer com que os nossos filhos nos obedeçam a nós. E isso nem sempre é fácil. É muito mais fácil ou você ser negligente nesse princípio, ou você ser uma autoridade abusiva. São dois extremos igualmente errados. E nós devemos ter a sabedoria de aplicar o ensinamento bíblico de modo a fazer com que os nossos filhos amem obedecer à nossa autoridade, vejam o obedecer à nossa autoridade como algo bom, e naturalmente a tendência é que eles transfiram essa imagem do Pai terreno para o Pai celestial. Os pais e a importância da paternidade.
os ensinamentos de Paulo, tanto em Efésios 6 quanto Colossenses 3, Paulo orienta aos pais a não incitarem a ira dos seus filhos. Com isso, ele rechaça o exercício autoritário da autoridade. Há uma responsabilidade muito grande do pai de não incitar os seus filhos à ira para que eles não desanimem. A disciplina excessivamente severa, exigências desarrazoadas, o abuso de autoridade, a arbitrariedade, injustiça, a contínua condenação e crítica aos nossos filhos, a insensibilidade às necessidades e sentimentos do filho, tudo isso tende a desestimular a obediência dele. E vejam, como eu tenho dito, nem tudo que a gente não tem culpa, a gente deixa de ser responsável. A gente tem uma responsabilidade de ensinar aos nossos filhos. E ainda que os nossos filhos sejam, por natureza, rebeldes, a responsabilidade é dos pais. A responsabilidade é sua de educar a sua família. Então a responsabilidade, tanto do pai quanto da mãe, é estimular a obediência dos filhos. É muito comum a gente ver alguns pais que recorrem à repreensão física como regra. E vejam, a Bíblia autoriza, em determinadas circunstâncias, já a disciplina física. Mas isso é muito facilmente, aliás, todo o exercício de disciplina é muito facilmente desvirtuado. Porque a gente costuma ver alguns pais que dão um monte de palmada nos seus filhos, mais por um descarregar da sua raiva do que por um desejo sincero pelo bem deles. E volta e meia a gente vê alguns vídeos na internet do filho que foi pego roubando e aí vem a mãe com cabo de vassoura espancando o filho. Quem nunca viu isso, né? E às vezes você vê muitas pessoas elogiando esse tipo de conduta, mas a mãe que precisa bater no filho com cabo de vassoura já perdeu a autoridade há muito tempo. E isso tende a causar muito mais mal do que bem. Se tornar algo abusivo. Não adianta nada você tentando seguir a letra, o que Provérbios diz, não conseguindo ensinar o seu filho a respeitar a tua autoridade, no final do dia cansado, você descarregar a sua ira, enchendo o seu filho de palmada, e o seu filho nem sabe por que está apanhando. A disciplina ela precisa ser simples, precisa ser objetiva, e quando o seu filho for repreendido, ele precisa saber por que está sendo repreendido. Não adianta você, no final do dia, descarregar a tua raiva, que o seu filho nem vai entender, não vai ver aquilo como um instrumento pedagógico. Eu tenho um exemplo particular, que eu acho que cabe muito bem aqui. Nossos pais são humanos, meu pai também é humano, né? Tem várias virtudes, mas eu lembro de uma vez que ele me repreendeu, que a reação dele me marcou negativamente até hoje. Eu sempre fui péssimo aluno, tá? Muita gente não acredita, mas todo ano eu ficava em recuperação em colégio público. Não estudava nada. E meu pai sempre gostou muito de ler. E ele assinava o Jornal do Brasil. E no Jornal do Brasil eu lembro que tinha uma coluna, um caderno, sobre língua portuguesa. E aí, nesse dia, esse caderno falava do uso do A. A com H, A com crase, A enquanto preposição. E tinha alguns exercíciozinhos ali do uso do A. E aí eu devia ter, 10 anos de idade. Meu pai botou na minha mão e falou, faz aí. Eu errei tudo. Já estava até em idade de saber, mas eu não sabia. Não sabia quando era A com H. Eu sempre fazia tudo no chute, né? Eu acho que tem H, então vai H. E eu lembro até hoje a expressão de desgosto do meu pai. Eu me senti o maior dos burros ali. Me senti tremendamente desestimulado. É muito fácil você reagir assim com o seu filho. E tem filhos que realmente são mais preguiçosos. Mas qual é a postura correta de um pai que quer o bem dos seus filhos? Não é ver o seu filho como um idiota. Mas é sentar com o seu filho, pegar o livro de gramática e fazê-lo aprender. Isso é difícil. Seu filho não sabe usar o A com H, ou o que quer que seja, a responsabilidade pela educação dos seus filhos não é do professor não, tá? É sua.
A autoridade do professor auxilia os pais. Mas se teu filho não está aprendendo, a responsabilidade é tua. O professor está recebendo o salário dele, depois, usando espaço, nunca mais vão ver os seus filhos, mas a responsabilidade é sua. Senta com o seu filho, ele está com dificuldade em português, então vão aprender. Se você não sabe, paga um professor particular. Se você não tem dinheiro, pede ajuda para alguém. Mas essa responsabilidade é sua. Não desanime o seu filho fazendo-o se sentir um incapaz, um burro, ou o que quer que seja. A mãe e a importância da maternidade. A Bíblia, ela não é um livro igualitarista. Você não vê em nenhum momento a Bíblia incentivando que homem e mulher tenham as mesmas responsabilidades e ofícios no lar, na sociedade ou na igreja. A Bíblia pressupõe que, embora ontologicamente, perante Deus, a qualidade de homem e mulher seja igual, motivo de alegria. Embora a qualidade seja igual, existem responsabilidades diferentes, existe uma hierarquia a cumprir. Antes, a Bíblia reconhece essa natureza distinta de homem e de mulher, e essa natureza que os inclina a ofícios e responsabilidades diferentes. No caso da mulher, Paulo ensina claramente que o principal papel da mulher é dar à luz filhos. 1 Timóteo 2, 9, 12, 14. 1 Timóteo 2,14. Ou seja, não apenas o ato de dar à luz, mas cuidar das crianças. Então a maternidade ela é exaltada como a vocação suprema da mulher e um privilégio exclusivo da feminilidade. O maior exemplo de mulher na Bíblia, Maria, que se submeteu à sua vocação natural e sobrenatural também e aceitou ser mãe do Salvador. E aqui é sempre bom lembrar, não se está defendendo estereótipos rigorosos dos papéis de gênero, mas sim reconhecendo que a natureza de homem e mulher é diferente e que, portanto, a gente precisa incentivar homem e mulher na igreja, na família, a seguirem os seus papéis naturais. É óbvio que existem casos excepcionais, tem mulheres que têm mais facilidade, com profissões ou ofícios tipicamente masculinos e o contrário, não há nenhum problema nisso. O problema é quando nós negligenciamos as nossas responsabilidades naturais. O homem como provedor, a mulher como mãe, e é esse o grande problema. Então, 1 Timóteo 2,15 transmite uma mensagem forte para a nossa cultura, na qual muitos pretendem liberar as mulheres de todos os embaraços e de todo o ônus das responsabilidades que a maternidade impõe, a fim de permitir que elas busquem a sua satisfação no mercado de trabalho ou coisas do tipo. Na verdade, porém, é justamente ao participarem de seu papel em relação à família que as mulheres cumprem a sua função principal. Não se trata, mais uma vez, de restringir a mulher ao ambiente doméstico ou dizer que o homem não tem que lavar louça, não é nada disso, mas sim de determinar a essência da vocação dada por Deus às mulheres e incentivá-las, e aqui vai uma responsabilidade de todos nós, sobretudo nós como homens, a viver essa vocação. Porque se existe essa vocação por parte da mulher, isso também implica uma responsabilidade maior da parte do homem para prover os meios para que a sua mulher se dedique mais ao lar e não tenha que negligenciar o lar para trabalhar ou coisas do tipo. A gente sabe que a vida é difícil, tem muitas pessoas que têm necessidade que os dois, que pai e mãe trabalhem integralmente, deixar os filhos na creche. Tudo isso é compreensível. Mas a gente não pode se satisfazer com aquilo que é menos ideal e buscar aquilo que a Bíblia apresenta como ideal. O próprio Deus entende todas as dificuldades que a gente passa. E não há nenhum pecado em você se desviar do ideal. Mas o que a gente não pode é reduzir esse ideal para fazê-lo encaixar as nossas dificuldades. Além das responsabilidades das mulheres em geral, existe também responsabilidade que a Bíblia impõe às mulheres mais velhas, sobretudo as viúvas. Além da maternidade, que é um privilégio da juventude feminina, o Novo Testamento apresenta responsabilidades específicas das mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas devem exemplificar 4 características. E isso está em Tito,
capítulo 2. Ser reverente no seu modo de viver, não ser caluniadoras, não ser dadas a muito vinho e serem capazes de ensinar o que é bom. As mulheres mais velhas devem cultivar a virtude, não como um fim em si mesmo, mas com um propósito de instruir as mulheres mais jovens. As mulheres mais jovens precisam ter exemplos nos quais se espelhar de como viver a vida cristã e de como cuidar de sua família, e especialmente porque muitas delas não têm na sua família, na sua casa, exemplo de mulheres cristãs. Então, as mulheres têm uma responsabilidade especial de serem exemplo e de ensinarem as mulheres mais jovens, sobretudo no cuidado da sua família, com o cuidado dos seus filhos, porque o ser humano ele precisa de exemplos nos quais se espelhar. A teoria por si só é muito importante, mas ela não é suficiente para nos ensinar como viver. Aquele velho chavão, né, que os exemplos arrastam. Quando a gente vê um exemplo na prática de uma boa mulher ou de um bom homem, a gente tem muito mais facilidade de nos inspirar e de saber como agir. Então, aqui é uma responsabilidade de todos. Sermos bons pais e maridos, não só pelas responsabilidades que nós temos para com o lar, mas também para que com isso nós sejamos exemplos àqueles que não têm uma família cristã e que a nossa família seja instrumento da glória de Deus, e a mesma coisa vale para as mulheres. Em resumo, todos nós temos vocações específicas dadas por Deus, segundo a ordem que nós ocupamos no lar, na igreja e na sociedade. Assim como Maria e José se submeteram àquilo que não estava nos seus planos, mas se submeteram a fazer a vontade de Deus, a obediência a Deus consiste em nos submetermos àquilo que Ele quer para nós, e isso passa por respeitar a nossa posição como filho, como pai e marido, como esposa e mãe. Que como Cristo nós possamos nos alegrar com a presença de crianças em nosso meio, e que nós possamos tornar mais fácil a vida dos pais na nossa igreja. Que como filhos cultivemos um espírito de obediência aos nossos pais e às autoridades que estão sobre nós, e que como pais exerçamos a disciplina e instrução amorosa para o bem dos nossos filhos. E que como mães aceitemos o chamado divino do privilégio que é a maternidade. Amém?